Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Flávio, Rafael, Alessandro, a Stephanie, que está aqui no backstage, e toda a audiência conosco aqui. Com muita alegria que a gente inicia o nosso terceiro webinar de tecnologia para o agronegócio, mas agora trazendo duas vertentes, né? A vertente da conectividade, que vocês estão acostumados dentro do FutureCom, mas também agora a vertente da energia, que é fundamental dentro do processo, porque, se vocês lembram bem da pirâmide de Maslow, né? Assim, as pessoas querem estar conectadas, mas para estar conectado precisa da energia também, né? Então, energia e conectividade passaram a fazer parte da base da pirâmide de Maslow. E a gente tem muita alegria de estar aqui conosco, reunindo aqui a AgriShow, o canal Energia e a FutureCom. São três grandes verticais que a Informa toca, tendo um representante de cada uma dessas verticais conosco aqui. Então, hoje nós estamos aqui com o Alessandro Cunha, que é CEO e fundador do Grupo BC Energia. Temos aqui conosco também o Rafael Pizzi, que é cofundador e CPO da AgroSmart. E também o Flávio Castellari, que é diretor executivo da APLA, que é o Arranjo Produtivo Local do Álcool, lá de Piracicaba. Cada um deles vai começar a contar um pouco da história para vocês. Então, vamos começar o nosso papo aqui. E antes de mais nada, né, eu gostaria apenas de falar realmente. Nós estamos, o mundo agro é um mundo que reúne uma série de atividades muito relevantes para todos nós, né? E nesses momentos agora onde a produção precisa realmente estar mais agilmente colocada para o consumidor, a gente percebe da importância da conexão, da energia, da logística, como tudo isso realmente se conversa muito fortemente. Então, vamos começar o nosso papo pelo Flávio, né? Já que é agro, vamos começar pela pessoa que está representando mais o mundo agro aqui, vai contar um pouco o que a APLA faz e também as associações que a APLA trabalha também com aspectos de energia na parte de bioenergia, né? Por favor, Flávio. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ter sido convidado para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Falar de cana-de-açúcar é fácil porque é uma planta que é apaixonante. Quem está envolvido no setor tem um amor muito grande. E quando a gente fala de agroindústria, não tem como a gente não falar de cana-de-açúcar, né? Já que ela é a tataravó aí da agroindústria, né? Foi a primeira indústria de transformação do Brasil, né? Nós começamos lá nos anos de 1500 com a cana-de-açúcar. Antes era extrativismo, né? Tiravam todas as nossas riquezas e mandavam para fora, e depois com a cana-de-açúcar começou a nossa indústria com nossos engenhos de açúcar lá nos anos de 1500. Com isso veio evoluindo e também não tem como a gente deixar de falar de energia quando se fala de cana-de-açúcar, né? Porque é uma planta que é super eficiente na questão de produção de energia e as nossas indústrias são produtoras de energia, né? O setor sempre trabalhou muito bem a questão da economia circular e sempre buscou transformar os resíduos da produção em matéria-prima, né? Então, as nossas fábricas são fábricas de energia, seja ela o açúcar, né? Seja ela outros produtos, né? Nós já temos consolidado o açúcar, o etanol e a eletricidade, né? Através da biomassa, do bagaço, e o etanol como combustível. Então, a gente já tem isso aí. O setor agora está evoluindo, né? Então, a gente tem aí um grande, vamos dizer assim, uma sinergia muito grande entre o agronegócio, né? A cana-de-açúcar e energia, né? A cana-de-açúcar, ela parece uma planta simples, mas ela é complexa, né? Ela é mais complexa, se você falar geneticamente, do que um feijão, do que o milho, do que outras plantas, né? A soja. E ao mesmo tempo ela é uma planta resistente, né? Então a gente sempre teve pouca tecnologia embarcada na cana de açúcar, mas isso essas mudanças vêm acontecendo nos últimos anos com as evoluções da tecnologia, principalmente com o advento do carro flex. Com isso mudou, né, o setor de cana de açúcar. O etanol veio trazer um upgrade aí no nosso setor. Então, a gente fica muito contente de poder estar aqui compartilhando um pouquinho a visão do setor de cana-de-açúcar para o agronegócio brasileiro. Obrigado, Flávio.
muito legal, e realmente a gente vai ter um papo bastante interessante. Como você disse, a cana foi a base da nossa economia desde o nosso descobrimento, e somos muito inovadores com a cana, desde também com o nosso pró-álcool e uma série de atividades que a gente tem. Inclusive na AgriShow mesmo, eu assisti muitas palestras interessantes do núcleo de empreendedorismo da John Deere, né? Onde a parte de irrigação dos talhões de cana realmente mostrava, e tratamento, né? Mostrava como a tecnologia permite um aumento gigante da produtividade dessas produções. Alessandro, conta um pouco para a gente, né? Que desde, digamos, muitas pessoas talvez aqui que da nossa audiência não conhecem exatamente como que o mercado livre de energia funciona, né? É uma introdução que entrou dentro, digamos, a partir do momento da desregulamentação da energia no Brasil, né? E eu acho que é importante para que as pessoas conheçam, e a gente vai ter uma pesquisa sobre esse assunto no meio da nossa live aqui, de como que você pode realmente planejar o seu consumo de energia digamos, através do Mercado Livre, onde você é um representante importante aí no Centro-Oeste. Por favor. Legal. Boa tarde, Germano. Boa tarde, Rafael e Flávio. Aproveito aí para dar boa tarde a todos os participantes também do evento. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho aí sobre o mercado livre de energia, sobre o setor elétrico e a sua conexão com o agronegócio, que é uma conexão muito importante e que tem muito a crescer ainda, né? Então, você me perguntou especificamente sobre o Mercado Livre, né? O Mercado Livre, ele foi criado há mais de 20 anos, né? Então, a desregulamentação do setor elétrico permitiu que uma classe de consumidores pudesse escolher de quem comprar a sua energia, né? Então, nós temos hoje dois ambientes de negociação, que a gente chama de ambiente regulado e ambiente livre. O ambiente regulado é aquele tradicional, né, onde os consumidores têm que comprar energia da concessionária local, da distribuidora local de energia elétrica. E o ambiente livre é aquele que o consumidor pode escolher, né, de quem comprar a energia. Atualmente, esse ambiente ele é acessível para consumidores que têm demanda contratada acima de 500 kW. Então, o critério para poder acessar um ambiente livre de negociações, ele é um critério por demanda contratada. Consumidores de baixa tensão não podem acessar esse mercado. Consumidores que têm demanda contratada abaixo de 500 kW também ainda não podem, mesmo conectados em alta tensão, também ainda não podem conectar, né, ou acessar o mercado livre de energia. Pode ser feito, eventualmente, que se forem eventualmente se tiver várias filiais, né, se for um único CNPJ com diferentes filiais que somadas ultrapassem 500 kW de demanda contratada, esses sim podem unir, né, somar as demandas contratadas de todas as filiais e ter acesso ao Mercado Livre. Qual que é a importância do Mercado Livre, né? O Mercado Livre ele é um ambiente de negociação. O nome já diz, né? É livre. Então você pode escolher não só de quem contratar, mas como contratar, por qual prazo contratar, negociar o preço, negociar o tipo de energia. Ele te permite fazer a gestão do portfólio. Então, você pode gerir o seu portfólio de energia elétrica. Então, a gente sabe que no agronegócio, as suas diferentes modalidades de negócio exigem também diferentes modelos de consumo de energia elétrica. A sazonalização no agronegócio ela é latente. Então, o Mercado Livre possibilita, por exemplo, a possibilidade de comprar energia sazonalizada de acordo com o período e a quantidade que cada consumidor precisa. Então, o Mercado Livre ele é um avanço, ele é uma conquista do consumidor brasileiro e que precisa ser, a gente tem inclusive alguns projetos de lei que já estão em andamento para ampliar a possibilidade do consumidor, para consumidores menores do que 500 kW de demanda contratada possam também adquirir a energia no Mercado Livre. Nossa empresa, BC Energia, ela é pioneira no Centro-Oeste, né? Nós somos uma comercializadora goiana, uma das maiores, a maior do Centro-Oeste, a maior comercializadora de energia elétrica do Centro-Oeste. Nossas empresas, elas não estão somente na parte de comercialização, nós temos também geração de energia elétrica, fotovoltaica e hidrelétrica, prestamos serviços para vários consumidores e geradores de energia elétrica, tanto de biomassa, como de solar, como hidrelétrico, e consumidores de vários segmentos. Temos uma carteira importante aqui no Centro-Oeste, no agronegócio, atendendo clientes do agronegócio, né, no Mercado Livre e na geração distribuída. Estamos ainda expandindo os nossos negócios para autoprodução, auxiliando vários consumidores em autoprodução e geração distribuída e também no Mercado Livre. Então, nós temos aí um papel
fundamental aí, uma consciência fundamental da expansão do mercado e da gestão do portfólio de energia elétrica também para o agronegócio. Legal, Alessandro. Obrigado por essa introdução. Acho que é muito importante para a audiência conhecer um pouco mais desse assunto. É um assunto que a gente ouve, às vezes, muito, mas a gente não tem, às vezes, condições de se aprofundar, e agora a gente vai ter essa oportunidade aqui. Rafael, boa tarde. Conta para a pessoa. A AgroSmart, na verdade, eu até citei o caso aí eu participei lá de umas rodadas com a John Deere, né? E a AgroSmart também é uma dessas empresas de plataforma, né? Onde a gente consegue não só fazer o monitoramento de lavouras, integrar diferentes fontes de dados, gerar modelos agronômicos e climáticos, né? Mas também fazer uma série de propostas, né, com base nessa coleta, né, das condições de solo, microclima, genética e tal, para que as empresas, os agricultores e as empresas da agroindústria possam efetivamente utilizar esses dados em termos de produtividade, em termos de oferta de novos produtos, em termos de busca de novas soluções. O que você pode contar para a gente da AgroSmart para a gente começar nosso papo aqui? Sim. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pelo convite de estar participando aqui desse webinar. Bom, a AgroSmart, como você falou, a gente é uma plataforma, né? E a gente chama isso hoje de agricultura digital. A gente fala que é uma plataforma de agricultura digital. A gente começou lá em 2014, muito focado nessa questão de levar um pouco do conceito de internet das coisas e de sensores para a agricultura. Então, a gente percebeu rapidamente que para ter informação de qualidade, conseguir gerar algoritmos, modelos, seja o que for, para o agro, a gente precisaria de dados locais e dados reais. Não daria para fazer isso com dados regionais ou só dados climáticos, por exemplo, nem histórico. A gente precisava conhecer e ter ali esse dado em tempo real. Então, para isso, a gente teve vários desafios, né? E aí que entra a parte da conectividade, a gente conseguir pôr um sensor lá no solo ou uma estação meteorológica que envie dados e a gente consiga trabalhar em cima desses dados. A gente aí tem a barreira da conectividade, que a gente teve que arrumar meios para romper isso, e aí até hoje ainda a gente tem grandes desafios na área de conectividade para o agro. Tem evoluído bastante, mas eu acho que muito ainda precisa ser feito no agro. Acho que depois a gente pode até abordar um pouco desses desafios de conectividade. Então, com toda essa coleta de dados, de sensores, seja de solo, seja sensores meteorológicos e outras fontes de dados, né, a gente considera que as entradas do produtor rural também é muito importante. Nem tudo, infelizmente, nem tudo dá para medir com sensor. Então, tem muita coisa ainda que precisa do feeling ou muita coisa que ainda precisa de entrada do produtor, né? Ele tem esse know-how da área dele, da cultura, muito mais do que a gente. E quando a gente tem essas entradas do produtor, mais esses dados em tempo real que nós estamos coletando, a gente consegue gerar diversos tipos de inteligência. Então, a gente tem desde o nosso produto de irrigação, que foi como a gente nasceu, que é um produto de manejo de irrigação, que vai ajudar ali o produtor a falar para ele quando e quanto ele precisa irrigar, né, usando todas essas variáveis. E aí tem um aspecto muito importante, que o maior apelo desse produto é, de fato, a economia de energia que o produtor precisa ter, né? A irrigação, o produtor rural ele tem tarifas diferenciadas ao longo do dia e tem que fazer a gestão disso com a necessidade da planta. Então, ele tem que encaixar ali a necessidade da planta com o horário que é mais barato para irrigar, para fazer essa irrigação. Então, a gente começou com um produto que ajudava muito bem ele nisso, como que ele encaixava essas lâminas de irrigação dentro dessas limitações, e depois fomos movendo para outros produtos, né? Então, hoje a gente já atua principalmente na área de doenças e pragas, então tem modelos para avisar o produtor com certa antecedência se há uma chance, por exemplo, de aparecer uma doença ou uma praga. Também partimos para modelos mais focados na previsão de tempo, e também toda a parte de agricultura digital, né? Então, para o produtor, às vezes, é muito importante ter um pluviômetro digital, um equipamento que coleta o dado em tempo real. Geralmente é um ponto de abertura para o produtor começar com essa digitalização e depois vir agregando outras funcionalidades ou outros pacotes que são mais completos. Então, a gente está no meio desse processo de digitalização, que começa ali com um sensor mandando dados e depois vai virando um pacote
com várias informações até ele realmente se digitalizar, né? E é o que eu sempre falo, a agricultura, principalmente no Brasil, sempre teve muita tecnologia, muito mais do que vários setores, né? Então, a agricultura nesse ponto no Brasil sempre foi muito avançada. Sempre dou exemplo aí de trator autônomo. Quem é do agro sabe que a gente fala disso há muitos anos, muito antes de carro autônomo, etc. A gente já tinha piloto automático, um monte de coisa no agro, só que ele é um mercado pouco digital. Então, tem uma grande diferença em ter um mercado com muita tecnologia e um mercado digital. E aí, acho que a conectividade entra exatamente no meio disso, né? Como que você sai simplesmente de tecnologia, leva o agro para o digital, com essa maior barreira hoje que a gente tem para fazer isso, que é a conectividade. Perfeito, Rafael. Obrigado pela essa introdução. Aproveitando agora que já, digamos assim, a nossa audiência conhece um pouco o que cada um realmente está atuando, de que forma que nós vamos abordar aqui dentro da esses próximos, digamos assim, 90 minutos que a gente tem aqui, né? A Stephanie vai jogar para vocês aqui uma pesquisa, né? Gostaria que vocês respondessem, né, dentro das suas demandas. Então, aí, sua empresa possui demanda contratada de 500 kW de energia elétrica ou mais? Então, vocês podem responder. E aí a Stephanie, quando estiver pronta, ela me dá um toque para a gente continuar nosso papo aqui. Mais 15 segundos só e a gente já finaliza. Pode seguir, mano. Legal, obrigado, Stephanie. Então, temos aí o resultado, né, que nós temos 25% dos participantes têm uma demanda contratada maior e 75% é menor. Né? Obrigado por todos terem respondido aqui a nossa consulta. Flávio, voltando para você, você citou logo no começo, né, que a Apla abrange toda a cadeia agroindustrial da cana-de-açúcar, né, oferecendo tecnologias industriais e agrícolas. Né? Mas como você vê os ganhos de escala que vocês conseguem prover para também os pequenos produtores? Como é que você pode explicar um pouco para a gente o que a Apla tem feito nesse sentido? Tá, bom. Eu acho que tem que dividir em duas partes, porque como a gente é cadeia produtiva como um todo, nós temos dois modelos. Um é para a indústria, então a ideia é parar de ofertar equipamento e máquina e ofertar solução. Então, com isso, você agrega um conjunto de empresas num consórcio para entregar uma solução, seja ela produção de açúcar, seja ela biogás, seja ela etanol. Na questão dos produtores, dos pequenos produtores, a cana-de-açúcar tem uma vantagem, porque como ela é uma planta que você não pode estocar, né? Você não consegue estocar ela como milho, soja e outras culturas. Você também tem uma dificuldade de que da colheita até o processamento, você tem uma janela muito pequena de 24 horas, 30 horas para você processar, senão você começa a perder o açúcar dentro da cana. Então, os nossos pequenos produtores, eles sempre se organizaram em cooperativas, né? Inclusive, o APA tem uma cooperativa envolvida desde a fundação, que é a Copla Cana, que hoje tem aí mais de 10 mil cooperados e atende muito bem esses pequenos produtores, né? A Orplana, né, foi criada também e é forte nesse segmento. Então, essa questão de ganho de escala a gente resolveu através das cooperativas, onde o arranjo produtivo veio para adicionar a parte industrial nessa questão, levando tecnologia para esses pequenos produtores através ou das cooperativas ou diretamente através de empresas que estão ligadas ao nosso cluster. Então, a gente consegue fazer um link mais fácil desses pequenos produtores com tecnologias que muitas vezes estão acessíveis só aos grandes produtores, que normalmente ou são as usinas, né, as próprias usinas, ou grandes proprietários de terra. Então, acho que a gente veio já há muito tempo trabalhando essa questão de cooperativa, e se você olhar, tem cooperativas
fortíssimas no setor de cana-de-açúcar, muito bem, funcionando e trazendo ganho para esses produtores. Visto essa discussão do RenovaBio, né, da questão de uma parte desse ganho que o RenovaBio vai trazer para a indústria de cana-de-açúcar, que seja repartido uma parte com os produtores de cana-de-açúcar, principalmente os Legal, Flávio. Obrigado. Eu gostaria também agora de perguntar para o Alessandro, né, uma questão que a gente lá na AgriShow, né, todo mundo sabe aqui que eu sou egresso do mundo de telecom, né, e um dia eu estava lá conversando com um grupo de agricultores da região do Mato Grosso, né? E eles diziam que lá na BR-163, né, você passa a fibra ótica, né? Mas o grande problema é você trazer para dentro digamos, você distribuir o sinal para dentro das grandes fazendas. Então, Alessandra, a minha pergunta é sobre justamente essa questão da distribuição de energia no campo, né? Como é que a BC Energia, ela sendo a maior comercializadora de energia elétrica do Centro-Oeste, como é que ela enfrenta esse desafio de distribuir energia para o campo? Excelente pergunta, irmão. É interessante porque o setor elétrico ele é dividido em diferentes áreas de concessão e atuação, né? A distribuição de energia elétrica ela é uma concessão específica de monopólio por região, né? Então, vamos pegar aqui o estado de Goiás, né? O nosso estado. Em Goiás nós temos uma distribuidora de energia local, inclusive era a CELG, né? Foi privatizada há alguns anos atrás. E a distribuidora local ela tem um compromisso, dever, né, de levar a energia a todos os consumidores de energia da sua área de concessão. O nosso papel, enquanto comercializador, ele desassocia a entrega física da entrega econômica. Então, a gente trabalha, quando a gente fala em mercado livre e em comercialização de energia, a gente está falando especificamente da economia no preço da energia. Então, a gente não consegue entrar na qualidade da entrega da energia, infelizmente. Essa daí realmente é uma concessão específica e só a distribuidora local que tem o compromisso de garantir, né, a qualidade e garantir que a entrega chegue lá. O que a gente sabe é que, na prática, para o produtor rural, né, para o agronegócio, é sempre um desafio muito grande ter a qualidade de energia, de entrega de energia, né, na sua propriedade. O que a gente pode trabalhar, então, sobre essa perspectiva? Existem soluções, como a autoprodução ou a produção ou a geração distribuída, são soluções que podem dar ali um pouco de estabilidade ou uma melhoria na qualidade, na entrega efetiva da energia. A gente também tem uma linha de trabalho nesse sentido. A gente coloca, nós temos parcerias e contratos com empresas, inclusive do agronegócio, onde nós desenvolvemos uma planta de geração de energia, pode ser fotovoltaica, pode ser de biomassa, pode ser hidrelétrica, via PCH ou CGH, e essa energia ela é creditada ou alocada para o consumidor, né, para o produtor rural, para o agronegócio. Isso pode ser no mesmo estabelecimento, ou seja, dentro da fazenda, ou pode ser fora. E o produtor, obviamente, também pode investir na sua própria geração. Nós temos alguns clientes aqui que são clientes da nossa área de serviços, que a gente prestou serviço, e o produtor optou em gerar sua própria energia. Então, ele adquiriu o seu sistema de geração, instalou na fazenda, né, e gera sua própria energia. Mas o interessante é que são ambientes diferentes. Uma coisa é o físico, outra coisa é o jurídico-econômico. Então, no Mercado Livre, o que a gente trabalha é a redução do preço. E quando a gente fala da entrega, da qualidade de entrega da energia, que é um desafio muito grande para o produtor rural, esse a gente pode trabalhar ou junto à distribuidora local para tentar melhores condições e reforço de rede, ou via implementação de um projeto de geração de energia próprio dentro do próprio estabelecimento ou próximo da fazenda. Isso sempre observando as várias possibilidades de geração que você tem, que você citou, né? Pode ser biomassa, às vezes um projeto em solar e assim por diante, né? Exatamente. São várias opções e cada uma tem as suas características, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem, no caso da produção rural, nós podemos estar on-grid ou off-grid, né? Então, on-grid é aquele que está conectado à rede da distribuidora. Off-grid é aquele que não está conectado.
Quando a gente fala de uma geração off-grid, obviamente a gente tem que gerar no momento em que precisa do consumo de energia, né? Então isso é um desafio um pouco maior em termos de composição. Mas hoje a maioria, né, dos produtores e do agronegócio está conectado on-grid, ou seja, na rede, né? E aí sim, nesse caso a gente pode trabalhar uma série de opções, aquela que melhor adequa e melhor dá rendimento, produção para o produtor rural. Perfeito, Alessandro. E fazendo o link aqui para o Rafael, né, justamente esse finalzinho aqui do que o Alessandro contou para a gente, né, como disse, ele estava comentando que a maioria dos produtores estão on-grid hoje, né, mas a gente enxerga uma série de inovações trazidas para o mercado de energia, que a gente chama de energia 4.0, ou energia avançada e tal. E como é que a plataforma hoje da AgroSmart ela pode ajudar nessa potencialização para o campo? Bacana. Esse comentário da Sandra é bem verdade, né? A gente consegue ver, principalmente para o agricultor irrigante, que também está mais próximo da gente, mas ele tem uma necessidade muito grande da energia. A gente vê o tanto que ele sofre, principalmente pela qualidade da energia, né? Então, por muitas vezes é comum faltar energia no campo ou ter alguma inconsistência na rede, e você deixa de irrigar, por exemplo, você deixa de fazer alguma aplicação ali de fertilizante, alguma coisa do tipo, por causa da energia, né? Ou o pivô para no meio da madrugada e quando retorna, o sistema reinicia, todas essas coisas, e isso ocasiona vários tipos de problemas, né? Dentro do mercado de energia 4.0, né, trazendo um pouco desse conceito de internet das coisas e etc., a gente já começou alguns projetos para auxiliar o produtor no monitoramento de energia. A gente sabe que hoje alguns estados e algumas regiões já tem isso bem digitalizado, né? Algumas operadoras já têm isso bem digitalizado, o produtor conseguir ver, acompanhar em tempo real, etc. Mas não é todo local ainda que você tem medidor digital ou medidor inteligente, né? Tem bastante inconsistência nas contas de energia no agro, né? Com os produtores que a gente trabalha de irrigação. Então, um trabalho que a gente vem desenvolvendo é monitorar em paralelo o consumo de energia do equipamento em si, do pivô de irrigação, por exemplo, e depois ajudar o produtor a fazer tanto esse comparativo com a conta de energia, que é algo que é um problema que reportam muito para a gente. Sempre vem problema e muitas diferenças na conta de energia. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento para ele em tempo real. Então, ele consegue entrar na plataforma e ver o consumo de energia do equipamento, por exemplo, em tempo real. Obviamente que esse tipo de equipamento também não tem uma super precisão, né? A gente está medindo ali na bomba e nos motores. Então, isso dá um pouco de diferença, obviamente, mas já é uma ferramenta que auxilia bastante o produtor a ele cruzar essa questão do consumo de energia versus a água. É um problema mais ambiental, né? A gente não tem ainda nenhuma regulamentação efetiva que faça a cobrança do uso da água. Então, hoje, o recurso principal do produtor é a energia. Então, para ele é muito importante ele balancear também se vale a pena ele fazer, por exemplo, uma nova irrigação ou implementar um sistema de irrigação versus o custo de energia, né? Então, eu tenho visto bastante produtores que a gente atende, já tem ido para soluções de energia solar, por exemplo, para compensar e começar a valer mais a pena ainda a fazer implementar esse tipo de tecnologia. Mas hoje, como a gente mais ajuda o produtor é realmente fazendo essa medida e esse segundo cheque, né? Nem todo produtor tem acesso a esse tipo de tecnologia. Então, quando a gente mostra para ele na plataforma o consumo de energia em tempo real de um equipamento ou de mais de um equipamento, ele consegue ter uma noção se está valendo a pena ou não, se vale a pena perder produtividade versus a irrigação, né? Às vezes o ganho de produtividade que você vai ter versus o custo de energia não fecha a conta. Então, ter esses números tudo numa plataforma só e centralizado é o tipo de solução que ajuda ele a tomar uma decisão, por exemplo. Não, perfeito, Rafael. Essa questão, efetivamente, de tomada de decisão, eu acho que é o grande ponto que nós que estamos atuando dentro do setor de tecnologia, a gente pode fazer uma grande contribuição, efetivamente, não só na questão digamos assim, de ações imediatas, né? Mas também ações de longo prazo ao fazer análises de séries históricas, assim por diante, com um Big Data gigante, né? Acho que isso é muito importante. E, Flávio, voltando para você,
A gente está claro aqui, a gente está vendo como o setor de energia, o setor de agro, o setor de tecnologia, né, eles atuam em uma grande sinergia. Né? Como é que, na sua visão, que novas possibilidades de produção e redução de custos a gente pode esperar dessas frentes, tanto do agro, da tecnologia, da energia? Como é que você enxerga isso em termos das possibilidades que o setor pode dar desse trabalho conjunto? Bom, o setor é um exemplo, né? As nossas fábricas sempre tiveram sua energia gerada própria, né? Como diz o Alessandro, nós, além de gerar a nossa energia, ainda a gente consegue exportar essa energia para o grid, né? Isso foi com as mudanças da legislação que permitiram que o privado pudesse produzir e transmitir a energia elétrica. Com isso, o setor veio fazendo grandes investimentos, né? Principalmente melhorando as caldeiras, sendo mais eficiente, controlando perda de vapor e, com isso, conseguindo gerar mais energia elétrica com excedente de bagaço. Hoje, uma usina eficiente consegue exportar 2/3 da energia elétrica dela para o grid, né? O que é bastante. E muitas vezes de forma descentralizada. Então, ela pode estar produzindo essa energia longe de uma hidrelétrica que você tem todo o custo de linha de transmissão para levar essa energia elétrica até o produtor rural. Então, quer dizer, conforme a gente vai ampliando essa questão da produção de energia elétrica, a gente vai ganhando escala, recebendo uma entrada maior de recursos que barateia seu custo do mix da cesta, né? Quando você produz o etanol, energia elétrica e o açúcar. Hoje, quando você conversa com um grupo né, sucro energético, que nós estamos chamando, o açúcar hoje, às vezes, dependendo do ano, passa a ser subproduto, né? Você ganha muito mais dinheiro com a energia elétrica e com o etanol, às vezes, do que com o próprio açúcar, né? E nós estamos agora começando a investir, como disse o Alessandro, também na questão de biogás e biometano, né? Que para nós é uma fronteira nova, né? Algumas usinas já trabalhavam com essa questão de biogás, mas não de uma forma, vamos dizer assim, mais profissional, como agora está acontecendo, com o investimento da Raiz em uma planta grande de 21 megawatts que deve estar funcionando até o final do ano, tanto para produzir energia elétrica, quanto para produzir o biogás, biometano, né? Para movimentar as frotas, tratores e caminhões. E isso aí pode ser também estendido aos produtores rurais. Você pode, às vezes, baixar, né, esse custo de colheita e transporte, que é um dos gargalos, aí, é uma das oportunidades que as empresas têm de trabalhar para baixar, né, que é um problema sério para as nossas usinas, essa questão de colheita e transporte é o que impacta muito no custo final da cana-de-açúcar. Então, a gente vem trabalhando com isso aí, né, tentando buscar soluções e ampliando a nossa geração de energia. A gente só não tem vamos dizer assim, uma participação maior na matriz energética brasileira, que é bem diversificada, por conta, às vezes, de falta de infraestrutura de linhas de transmissão, né? Então, tem algumas usinas que estão longe da linha de transmissão e você, às vezes, fica muito caro fazer essa interligação e a usina acaba produzindo só a energia que ela consome regionalmente. Mas, com essa questão do biogás, com a questão da energia elétrica mais eficiente através da biomassa, a gente acredita que a gente vai poder ser um grande parceiro aí, né, de empresas como a do Alessandro, que tem a distribuição independente aí da energia elétrica, baixando o custo para o produtor e até para a própria usina com a entrada maior de receita. Perfeito, Flávio. Pessoal, antes de a gente continuar o nosso papo, tem mais uma pesquisa para vocês, né? Até acho interessante, porque depois a gente já conecta com o Alessandro falando, né? Então, a Stephanie está soltando aí. Sua empresa está no mercado livre de energia? Sim ou não? É uma pergunta acho bastante interessante, né? Para a gente ver a penetração desse mercado agora que a gente tem aqui na nossa audiência. Por favor. E a Stephanie, você me comanda aí quando tiver tudo ok, tá bom? Mais 15 segundos.
fechando a pesquisa, irmão. Legal. Obrigado. Aí está o resultado. Opa, tem bastante mercado para você, Alessandro. Aí, ó. Temos aí realmente um mercado gigantesco para ser atendido aqui, aqui, né? Pelo menos aqui no nosso levantamento. Bom, Alessandro, tem duas perguntas aqui que vieram da audiência, uma da Andréa Dias, do Rodrigo Ferreira, né? Nosso grande consultor da área de energia, né? Basicamente as duas perguntas falam sobre o modelo de negócio para o pequeno e médio produtor, né? Porque um grande produtor tem condições de realizar as instalações para a sua fazenda e ter recursos financeiros, né? Mas o pequeno e médio é mais problemático, né? Então, além da qualidade em geral, como foi citado aqui pelo Rafael agora há pouquinho, né? Tem realmente seus problemas, você mesmo falou, realmente tem algumas questões, né, da distribuição, tudo, né? Agora, como dimensionar esse investimento e viabilizar esse acesso para o pequeno e médio produtor? Perfeito. No final, cada solução ela tem que ser personalizada, né? Cada caso precisa ser avaliado segundo as características, né, do consumidor e da necessidade que ele tem. Eu acho que um dos primeiros pontos muito importantes que o Rafael comentou e colocou, muito bem colocado, é o conhecimento, né? Quando você tem o gerenciamento das informações e dos dados, você consegue conectar isso a uma plataforma que te possibilite gerir um portfólio, isso te ajuda numa decisão mais assertiva e com melhor custo-benefício, né? Acho que o conhecer é o primeiro ponto, né? Para as pequenas propriedades, nós temos alguns elementos que podem ser possíveis, né? Infelizmente, o acesso ao Mercado Livre, né? A gente até fez a pesquisa aqui, a gente nota que o Mercado Livre, uma informação para que a gente possa compartilhar, né? Hoje o Mercado Livre ele corresponde a quase 30% do consumo nacional de energia elétrica, né? Então, quase 30% do consumo nacional de energia elétrica já está no Mercado Livre. Na nossa pesquisa hoje, 25% respondeu que tem demanda contratada acima de 500 kW. Então, 25% dos participantes poderiam estar no Mercado Livre, mas só 8% estão, né? Então, a gente vê aí que é mais ou menos 30% mesmo daqueles que poderiam estar, né, estão no Mercado Livre. Ou seja, existe um potencial de crescimento muito grande, né? Muitas empresas podem ir. Obviamente, os 500 kW de demanda contratada, a gente está falando de uma produção rural significativa, né? Então, o médio e pequeno produtor talvez não se enquadrem nesse requisito do Mercado Livre. Aí vem a pergunta, o que fazer, então, para o médio e pequeno produtor? A gente tem, além da eficiência energética, que né, a AgroSmart já mostrou ali que tem a expertise e algumas ferramentas que podem ajudar, a gente também tem as soluções, que são soluções não tradicionais, né? Por exemplo, é possível reunir um consórcio de produtores e migrá-los para o Mercado Livre. Isso é possível. Então, a gente pode reunir um consórcio de pequenos e médios produtores e fazer a migração para o Mercado Livre. A gente, como eu falei, existe um projeto de lei que busca a redução dos critérios para a migração para o Mercado Livre, poder optar pelo Mercado Livre. Passando esse projeto de lei, a gente também vai ter aí uma facilidade maior para que pequenos e médios produtores possam também comprar energia no Mercado Livre. Quando a gente fala em geração distribuída ou autoprodução, a gente está falando, então, de construir uma usina de geração própria. Para o pequeno e médio produtor, caso ele não consiga, não tenha ou linha de crédito ou recurso para fazer isso, nós, por exemplo, fazemos uma parceria. A gente consegue fazer uma parceria onde nós desenvolvemos pelo nosso custo e arcamos com todo o custo de investimento, e o produtor ele paga com a própria energia. Então, a gente dimensiona qual o custo e qual o tamanho qual a quantidade de energia que ele precisa. A gente desenvolve o projeto, implanta o projeto e o produtor vai nos pagando no valor que ele pagaria da distribuidora. E aí isso pode ter um desconto, isso pode ter um valor e depois a planta fica para o produtor. A gente consegue dimensionar e personalizar o produto para cada realidade. Isso pode ser, como eu falei, no próprio barramento, ou seja, dentro da propriedade ter a própria geração, ou isso pode ser em outro local. Tem uma pergunta, eu vi que tem uma pergunta que fala como é que isso funciona, né? Como é que eu posso gerar num lugar e consumir em outro? Hoje a legislação ela permite, dentro da geração distribuída, e mesmo no Mercado Livre, na autoprodução, que você gere energia em um lugar e aloque o excedente da energia gerada em um outro lugar, né? Obviamente tem um processo burocrático para isso, tem que fazer um contrato com a distribuidora local, tem que fazer um cadastramento das unidades consumidoras e tem que alocar os créditos. Isso é crédito mesmo. E você paga para usar a rede da distribuidora local.
Então, a gente paga uma espécie de uso da rede, né? Inclusive o contrato é esse, é um contrato de uso da rede de distribuição. Então, como se fosse um pedágio, né? Você paga um pedágio para poder usar aquela rede que ali está posta e você pode creditar a geração de um lugar em outro, né? A gente hoje, a nossa empresa, não só a nossa empresa, várias outras, tem todo o assessoria e a condição aí para poder assessorar na burocracia relacionada a esse processo. Mas é possível, tem solução para todo e qualquer tamanho de consumidor. Nós, por exemplo, na BC, a gente tem trabalhado e a gente pretende finalizar, né, lançar um novo produto, que é um produto onde a gente vai conseguir alcançar até contas de baixa tensão. Então, consumidores de baixa tensão poderão ser alcançados ou no regime de cooperativa ou de consórcio, no Mercado Livre ou na geração distribuída, para ter a redução do custo com energia elétrica. E isso estou falando tudo custo, né? Fora o custo, tem toda a parte de eficiência energética e gestão da qualidade da energia que pode ser feita, que o Rafael bem colocou também ali agora há pouco. Perfeito, perfeito, Alessandro. E, Rafael, a gente entrar um pouquinho mais no aspecto da conectividade, né? Hoje mesmo eu estava assistindo uma live pela manhã falando sobre a questão de conectividade para as hidrovias de escoamento via satélite. Como é que você enxerga o impacto do 5G e do uso de satélites para a conectividade no campo? Como é que vocês trabalham essas soluções e como é que vocês enxergam que isso vai impactar no mercado de IoT, para digamos assim, intensificar esse mercado de IoT para o campo? Legal. Bom, no aspecto do 5G, eu acho que é uma tecnologia bem promissora. Obviamente que o 5G ele foi concebido mais focado na massa, né? Toda tecnologia de conectividade, o foco é sempre onde está o maior público. Então, seria o B2C, né? As pessoas que precisam de conectividade. Mas ele tem vários recursos que auxilia, principalmente na parte de internet das coisas, né? Uma é a questão de usar células menores, né, e mais pulverizadas. Então, ele ajuda, versus o 4G, ele ajuda na questão de alcance, né, de área de cobertura. Mas ele tem um foco muito grande ainda em largura de banda, né? Toda vez que a gente fala do 2G para o 3G, para o 4G, para o 5G, geralmente está falando na possibilidade de trafegar uma quantidade maior de dados e com maior qualidade. Mesmo que ele tenha esses aspectos para a internet das coisas. E o que eu vejo no agro ainda, a gente está um pouco engatinhando. A gente, assim, eu sempre falo, se a gente está saindo 5G, mas se a gente tivesse o 2G funcionando bem no agro, já seria suficiente. A necessidade do agro hoje é muito pequena. A gente basicamente precisa enviar o dado de uma máquina, o dado de um sensor. São pacotes de dados muito pequenos, são coisas muito simples e que a gente não tem conectividade para alcançar isso. Então, o que eu tenho visto no mercado, a gente está dando um grande salto por causa de um gap de conectividade. Então, enquanto 2G ou 3G poderia já estar atendendo o campo, obviamente que isso envolve vários aspectos de governo, etc., fazer investimento na área rural, a gente pulou para o satélite, que é uma tecnologia muito mais cara, mas que atende. Ela não tem restrição de localização, né? Então, onde você ligar um modem satélite, se você tiver cobertura de satélite ali, você vai funcionar. Hoje na AgroSmart, a gente utiliza principalmente a tecnologia de satélite. Então, cada equipamento, cada pluviômetro ou cada estação meteorológica tem um modemzinho pequeno de satélite que fala com uma constelação de satélites e a gente manda esses dados diretamente para lá. Então, a gente não faz utilização de rede de telefonia e nem nada disso. É uma solução muito mais cara, então isso inviabiliza um pouco, às vezes, para pequenos produtores, né? A gente está sempre querendo reduzir custo, então utilizar satélite para questões de telemetria encarece um pouco para o pequeno produtor. Quando a gente vai para o ramo mais de máquinas agrícolas ou outro tipo de coleta de dados, o satélite atende perfeitamente, né? A máquina agrícola em si ela já tem um valor agregado maior, então você pagar, por exemplo, uma mensalidade de satélite ou comprar um modem satélite justifica, né, frente ao custo da máquina, coisa que não acontece quando está falando do equipamento como pluviômetro. E também para soluções, às vezes, de rádio mesmo, né, que tem usado bastante satélite a rádio em alguns locais, eu acho que atende perfeitamente, o satélite tem atendido perfeitamente. A tendência do custo do satélite é cair, a gente tem visto aí várias empresas lançando os nanosatélites cada vez mais. O fornecedor que a gente usa
já é disso, então eu acredito que a gente vai ter um salto. Então a gente não vai passar pela transição. A gente estava, quando a AgroSmart começou, a gente usava muito 2G, usava outras redes também focadas em IoT, né? O LoRa, tem uma rede muito potencial que está entrando no Brasil agora, que é o NB IoT, né? Que é o Narrowband IoT, que vai ser operado pelas empresas de telefonia. Então a TIM e a Vivo estão puxando esse movimento muito forte. Isso ajuda muito, porque é uma rede, eles não precisam subir torres novas, né? Com a mesma torre, com a mesma infra, eles conseguem adicionar esse protocolo e ter um alcance muito grande e um custo muito baixo, custo muito, muito, muito baixo. Então, acho que essa solução do NB-IoT vai trazer muito valor para o agro, mas o que eu vejo é realmente esse salto. A gente estava lá no 2G, que funcionava bem em algumas regiões, e está pulando já diretamente para o satélite, porque, obviamente, essas tecnologias elas não são feitas mirando o mercado do agro. Né? O mercado do agro ele é um mercado que tem muito valor agregado, né? Vide o PIB do Brasil, só que ele não é um mercado igual B2C, né? Ele não é pulverizado. A gente não tem aí bilhões de fazendas no Brasil, como a gente tem bilhões de pessoas querendo usar. Então, a minha perspectiva é essa. A gente está migrando de uma tecnologia que era bem arcaica diretamente para o satélite, porque esses intermediários não atendem. Um exemplo legal que a gente tem de um cliente, ele tinha o sistema da AgroSmart, funcionava perfeitamente, porque na fazenda dele tinha cobertura de sinal 2G. Nessa migração de matar as redes 2G e ir para o 3G e para o 4G, a cidade mais próxima mudou para o 4G, e o 4G ele tem um alcance menor, apesar de maior qualidade, e a fazenda dele, que tinha conectividade, perdeu a conectividade nessa migração do 2G para o 4G, e aí a gente teve que migrar para o satélite. Então, acho que o agro, não só o agro, né, mas todo esse mercado de indústria 4.0, que está mais remoto, tem adotado essa solução, de sair de uma solução que funcionava mais ou menos, e estamos recorrendo ao satélite, que apesar de ser mais caro, ele não tem nenhum desses problemas, nenhum desses entraves. Você ligou e se tem céu aberto, você está conectando e enviando dados. Legal, Rafael. Até quando você estava falando, entrou uma pergunta aqui sobre que tipos de conectividade são mais comuns no campo e qual é o melhor custo-benefício. Eu acho que você posicionou bem, né? É tudo muito relativo, né? Sobre quanto digamos, tanto a acessibilidade que você tem quanto a demanda que você tem, né? Às vezes você pagar um pouco mais por uma conectividade satélite que esteja always on é mais negócio do que você ficar com algum tipo de problema com a comunicação terrestre, né? E vice-versa também, né? Exatamente. O que é um pouco ruim, às vezes, aplicações muito simples, que você precisa de um pouquinho de dado, você tem que pôr satélite, por exemplo, e aumentar o custo. Então, você quer fazer uma medição, por exemplo, de energia de um equipamento, você tem que pôr um modem satélite para enviar um pacote de dados a cada 1 hora, usar muito pouco, né? Você está usando um negócio muito grande para resolver um problema muito simples. Então, esses protocolos como o NB-IoT, como o LoRa, que infelizmente não tem pego muito como a gente esperava, são as tecnologias que veio para atender o custo-benefício, exatamente isso. Infelizmente, elas ainda não estão pulverizadas, então a gente está apostando bastante aí no NB-IoT, que é uma tecnologia que nos Estados Unidos tem dado muito certo. E ter as operadoras operando isso é uma vantagem, né? Tirar esse papel de conectividade, por exemplo, de quem está fazendo só a tecnologia é muito bom. Então, eu, como AgroSmart, não precisar instalar uma torre ou instalar um gateway, o que for, é muito bom. Ter alguém que opere a infra e a conectividade, e a gente fica focado no que a gente sabe fazer, que é entregar a inteligência. Perfeito, perfeito. Até veio uma pergunta para mim. Assim, André, obrigado por perguntar aqui, né? Elogio ao FutureCom, mas a pergunta dela é se a gente tem uma equipe de consultores, se a gente pretende desenvolver isso. Na verdade, veja só, André, a Informa, o Grupo Informa, ele trabalha tanto na área de eventos e feiras, como também na área de consultoria. Então, nós temos dentro da Informa, na área de energia, o canal Energia atua como uma forma de alavancador do conhecimento dentro da área de tecnologia. O FutureCom também trabalha nesse sentido. Nós temos um parceiro chamado a Omidia, que é a nossa unidade de consultoria em tecnologia, né? E justamente esse ponto que o Rafael acabou de colocar agora, do Narrowband IoT. É todo um debate que a gente está fazendo, junto com a Anatel, junto com operadoras, sobre a faixa adicional de 100 MHz para o 5G. Então, nós temos algumas discussões sobre esse assunto, né? Porque esse espaço de 100 MHz adicional, ele entraria como faixa secundária
aberta para provedores, que a gente chama de PPPs, né, os pequenos provedores, que estariam tendo acesso a essa faixa de frequência, não as grandes operadoras, né, e aí sim ir para o campo, né, para a indústria 4.0, esses lugares remotos, né, para que a gente possa prover soluções de narrowband IoT, por exemplo. Né. Então, sim, a resposta a você é essa. E aí, ela tem mais uma questão que eu já vou engatilhar aqui para o Flávio, né, uma outra pergunta que apareceu, que é o seguinte, né, a tecnologia hoje, Flávio, ela está acessível financeiramente, já é acessível financeiramente ao pequeno produtor? Qual o perfil do produtor que hoje possui condições reais de investir em tecnologias para a energia 4.0 e indústria 4.0? Eu até acho interessante essa pergunta, porque a gente vai acabar com alguns mitos que a gente tem, e assim, eu tenho certeza que soluções de IoT, eu tenho acompanhado muito isso nas áreas dos núcleos da Superapark, lá em São José dos Campos, da Wire, aí em Piracicaba, o pessoal de Ribeirão, o pessoal de Berlândia, o pessoal aqui de São Paulo da USP, né? Onde tem muitas soluções muito legais e baratas. Mas o que você pode colocar para nós, para a Andréia, para essa pergunta aqui? E depois, se a gente quiser, ela também pergunta sobre energia eólica para o campo, né? Como é que está a situação? Flávio, você pode posicionar sobre essa questão da acessibilidade? Vamos lá, então. Eu acho o seguinte, eu acho que a acessibilidade hoje para a tecnologia da indústria 4.0 para o pequeno agricultor, ela existe. Como você disse, existem várias tecnologias que foram desenvolvidas que os grandes já usam há algum tempo, né? Por exemplo, vamos falar assim de ter um GPS num trator e você saber como é que esse trator está se movimentando dentro da propriedade, principalmente na cana-de-açúcar, é muito importante você já referenciar tudo para que a cana não seja pisoteada. Então, né, os tratores têm aí, que nem foi falado no começo, piloto automático, é guiado por GPS, você põe as coordenadas e ele segue. Isso aí vem embarcado numa máquina que às vezes custa 400, 500, 600 mil reais, R$1 milhão, tá? Mas você tem, por exemplo, tecnologias que foram desenvolvidas por pequenas empresas, por startups, que você instala um GPS pequeno, que vai te custar entre 300 e 400 reais, mais uma pequena mensalidade por mês, e você instala no seu trator que você já tem na sua propriedade, que você já está pago, inclusive, tratores pequenos que você usa. Você pode instalar no seu caminhão que entrega o leite da sua propriedade até a cooperativa que compra seu leite. Então, você sabe onde seu caminhão está. Então, quer dizer, você gera segurança, você gera economia acompanhando isso aí. Então, quer dizer, existem hoje tecnologias, né? O celular é acessível, né? Então, quem tem acessibilidade a um celular hoje, né, e uma internet, ele consegue comprar pequenas ferramentas que vão ajudar, né, no dia a dia da pequena propriedade, né? Então, você tem todas essas opções que você pode acessar para pequeno produtor, ou você pode acessar tecnologias mais avançadas através de cooperativas, né? Por exemplo, quando você se reúne vários cooperados, você pode ter uma colhedeira de cana que vai colher para vários pequenos agricultores, né? Então, você pode, de uma forma cooperada, acessar tecnologias mais caras, ou você hoje tem soluções no mercado acessíveis a pequenos produtores, isso com certeza. Tem algumas empresas, inclusive, que participam do nosso cluster, que estão indo para fora do Brasil vender essas tecnologias, principalmente essa de GPS, para você instalar na sua frota e poder acompanhar a sua frota para um pequeno agricultor. Quando você fala de um investimento de 400, 500, 600 reais e uma taxa, às vezes, de 20, 30 reais por mês para o uso do app, não é uma coisa impossível de ser acessível. Falando da questão da energia eólica, o Brasil vamos dizer assim, um exemplo, né, de que várias fontes de energia podem estar juntas e serem complementares, né? Então, a gente vê isso aí na nossa matriz, que é diversificada, a gente tem eólica, tem solar, tem hidráulica, tem o etanol, a biomassa, a biodiesel, quer dizer, a nossa matriz é super bem diversificada e a gente vê que todas elas vão crescer. Então, a gente viu a eólica crescendo no Nordeste, porque a aptidão do Nordeste para o eólico é maior do que, às vezes, o Centro-Oeste. Você vê a solar se desenvolvendo para pequenos, às vezes, agricultores que estão distantes da linha.
você vê a biomassa fornecendo mais energia elétrica, por exemplo, para a região centro-oeste. Nós temos várias usinas na região centro-oeste hoje, há 15, 20 anos atrás não tinha nenhuma usina no centro-oeste, né? Então também já entregando essa energia elétrica. Eu acho que todas elas vão coexistir, né? Tanto a eólica, solar, a biomassa vai continuar, a hidroelétrica nossas vão continuar, porque é uma fonte de energia limpa. Então eu acho que a coexistência de tudo isso aí, porque está barateando, né, a tecnologia. Quem pensava em pôr uma placa solar na sua casa para gerar energia elétrica há 5, 6 anos atrás? Até tinha tecnologia, mas hoje está mais acessível. O problema é que essa tecnologia a gente não consegue fabricar no Brasil, né? A gente acaba tendo que importar isso aí de algum país, principalmente da China, que é o grande produtor aí das placas de energia solar. Então, eu acho que todas elas vão coexistir, existe espaço para todo mundo. Perfeito, Flávio, obrigado. Assim, e é muito isso que você falou, realmente. A nossa matriz energética é uma matriz rica, né? Nós temos possibilidades nas várias vertentes. A gente tem vento, a gente tem maré, a gente tem biomassa, a gente tem sol, a gente tem água. Então, realmente, isso é uma bênção que a gente tem no Brasil. E agora tem que realmente achar a melhor solução economicamente viável para cada aplicação. Alessandro, veio mais uma pergunta que bastante do Paulo Sérgio Barbosa dos Santos. Ele, aparentemente, ele conhece muito bem o setor, ele citou uma série de regramentos jurídicos, né? Mas ele fala que dentro da resolução 745 da ANEEL, houve ampliação do limite de comercialização de 30 para 50 megawatts, né? Um desconto nas tarifas, tanto na TUSD como na TUSD. Né? Aí a pergunta dele é, esse incremento de 30 para 50 megawatts, com desconto nas tarifas, alavancou os investimentos em sistemas de geração de energia pelas usinas sucroenergéticas? E segundo, o valor da energia comercializada em contrato possui viabilidade econômica? Boa pergunta. Excelente. Isso é muito boa. Basicamente, o que acontece? Nós temos diferentes tipos de energia dentro do setor elétrico brasileiro que são marcadas por subsídios. Tá? Então, lá em 98 foi criado um subsídio de incentivo a fontes renováveis. Esses subsídios, eles basicamente dão um desconto ao consumidor e ao gerador nas tarifas de uso do sistema de distribuição. Tá? Esse desconto ele poderia ser de 0, 50, 80 ou 100%. Né? Que desconto é esse? A conta de energia hoje ela é dividida em alguns elementos. Né? A gente tem a energia propriamente dita, a gente tem o custo de distribuição da energia, o custo de transmissão da energia, que é diferente da distribuição, a transmissão ela é em alta voltagem, né? São as transmissoras, e a gente tem os encargos. Né? Então, a gente tem diferentes componentes dentro da tarifa de fornecimento. A gente chama tarifa de fornecimento, que ali dentro tem várias tarifas divididas. Esse incentivo ele dava 50% de desconto em alguns dessas tarifas. Tá? Isso é um incentivo, de fato, porque o consumidor que compra esse tipo de energia ele tem um desconto maior e o gerador também tem um desconto lá no pagamento do uso da rede, que ele paga para a distribuidora ou para a transmissora. Nós tínhamos, tradicionalmente, o limite de 30 megawatts de potência instalada para a concessão desse desconto, ou desse subsídio. Né? E houve uma alteração e foi até 50 megawatts, né? Tanto para PCA gás quanto para unidades de biomassa. Né? Tem uma regrinha lá de escalonamento, etc. Mas, assim, a resposta é sim, a mudança da regra incentiva a geração e incentiva o consumo também, via subsídio. Qual que é a discussão do momento? Até quando vai esse subsídio? Né? Então, tanto a ANEEL quanto o Ministério de Minas e Energia vem discutindo intensamente, porque todo subsídio é pago por alguém. Né? O subsídio que é posto precisa ser pago por alguém tem que pagar essa conta. Né? E o subsídio hoje, esse tipo de subsídio, ele está onerando a CDE, que é uma conta de encargos que todo consumidor tem que pagar, desde o residencial até o industrial. Então, na nossa visão, né, o subsídio ele é muito importante para fomentar, principalmente novas tecnologias, que normalmente são mais caras, tudo que é novo costuma ser mais caro, depois que a tecnologia começa a ficar conhecida, ela vai barateando. Então, o subsídio é importante para isso. Ele é importante para incentivar energias renováveis, quando elas são mais caras, ou seja, no começo,
todas as fontes renováveis eram mais caras, e isso era necessário subsídio para poder incentivar o investidor a investir nesse tipo de energia. O fato é que, com o tempo, esse subsídio ele vai, de certa forma, perdendo um pouco da razão de existir, né? Nós entendemos que é natural que, de forma gradativa, coordenada e prévia, ele vá sendo diminuído, né? O incentivo diminua. Então, hoje, basicamente, consumidores entre 500 e 2.000 kW são obrigados a comprar energias renováveis, energias que têm esse subsídio, né? Ele ganha um pouquinho a mais por isso, mas paga um pouquinho mais caro também pela energia. E para quem vende esse tipo de energia, consegue vender um pouco melhor. É viável, né? A segunda pergunta dele era essa, né? Se a venda de energia incentivada pagava o investimento. Depende, né? Por que depende? Porque a energia incentivada, ela colocou no mesmo pacote todas as fontes. Então, a fonte eólica, ela pode ser incentivada se até 30 megawatts. A fonte de biomassa também pode ser incentivada aí até 50 megawatts. A CGH e a PCH, né, mesma coisa. Então, todas elas entraram dentro do mesmo pacote que oferece o mesmo tipo de desconto ao consumidor e tem o mesmo preço de energia. O fato é que o custo de instalação e operação dessas fontes são diferentes, né? Então, instalar e operar uma fonte eólica é diferente de instalar e operar uma fonte fotovoltaica ou uma fonte hidrelétrica ou uma fonte de biomassa. Biogás também agora. Por exemplo, o biogás é um tipo de incentivo de 100%. Então, hoje, quem estiver disposto a colocar de pé uma geração de energia a partir de biogás vai ter um incentivo maior do que aquele que estabelece uma fonte de energia a partir da queima da biomassa, né? Então, há um plus aí, um preço melhor para esse tipo de fonte. Então, a resposta se é viável ou não vai depender muito das circunstâncias e qual fonte a gente está falando, né? Então, a gente vê no mercado, por exemplo, a gente trabalha com hidrelétrica, né? Nosso ponto de equilíbrio para a fonte hidrelétrica é um contrato próximo a R$200 o megawatt-hora para longo prazo, né? Esse é o número que nós vimos como ponto de equilíbrio para PCHs. Para biomassa, também é bem próximo disso. Abaixo desse valor é difícil parar de pé uma biomassa, né? Mas já para a eólica e para a solar, como o custo de operação é bem menor, né? Eles têm disposição para vender mais barato, PAs a 140, 150, 160 reais a fonte incentivada. Então, essa resposta dele, acho que eu respondi sem responder, mas depende realmente de cada caso e de cada fonte. E eu penso que o mercado se encontra, né? Então, até pouco tempo atrás, a fonte eólica, por exemplo, ela tinha um preço mais competitivo. A alta do dólar e a dificuldade de fornecimento de aerogeradores, por exemplo, fez com que o preço subisse um pouquinho nos últimos meses, né? A fotovoltaica é a mesma coisa, a gente trabalha intensamente com fotovoltaica aqui na BC. E a alta do dólar teve impacto direto, né, na dinâmica da fonte fotovoltaica, porque ela é dolarizada, né? Não tem 60%, 70% do CAPEX em dólar. Então, acho que essa dinâmica depende um pouquinho de cada fonte, mas o incentivo ele é sim relevante, ele muda o preço, ele dá uma condição de preço melhor para quem vende e também uma condição de desconto melhor para quem compra. Perfeito, Alessandro. É por aí mesmo, né? A gente sempre tem que estar fazendo nossas continhas, né? Porque a dinâmica de mercado ela está muito associada a fatores às vezes exógenos ao mercado, né? Que dificultam esse planejamento. Mas é o que você falou, a gente tem que sempre buscar dentro do leque de opções que a gente tem aquela que melhor se adequa naquele momento, né? E vamos em frente, né? Acho que muito alinhado com isso, né? Pergunta para o Rafael, né? Você comentou na sua última pergunta, na sua última resposta, que o LoRa ainda não pegou muito no mercado brasileiro, pelo menos voltado ao agro, né? E a pergunta do Danilo é justamente ligada ao aspecto do Sigfox, né? Eu lembro que uns 2 anos atrás começou um projeto de Sigfox grande na USP, lá na Poliprodução, com o pessoal da Samsung, o projeto Ocean, conectando o campus da USP com o campus de Manaus. A gente viu que teria uma série de possibilidades interessantes de uso do Sigfox. O Sigfox tem algumas aplicações relevantes feitas pelo grupo Telefônica ao redor do mundo, também aqui no Brasil. Como é que você enxerga o Sigfox, Rafael, voltado para o agro e no contexto do IoT para o agro? Não, bacana.
Eu acho que o Sigfox ele vem exatamente para cobrir o problema do LoRa, e principalmente o problema que não conseguiu ser resolvido no Brasil. Foi o que eu remeti na resposta anterior. É muito ruim para empresas que não têm o métier de conectividade ficar responsável pela conectividade. Então, o LoRa, quando ele surgiu, ele tinha muito disso, né? Você tem que instalar o seu gateway, cuidar dele, aí você precisa cuidar da energia dele, porque se acabou a energia na fazenda, você perdeu a conectividade. Eu tinha que pensar em no break, dependendo do tipo de aplicação, banco de bateria, até gerador. Então, começou algumas empresas no Brasil a falar que iam prover o LoRa, né, como se fosse um provedor, que aí seria o ideal, mas tem essa questão do campo. O campo ele é muito atrativo, porque tem muito dinheiro, tem muito valor agregado, mas sempre esbarra nisso que a gente comentou, né? Quando você vai para o B2C, você vai fazer lá postes conectados, cidades conectadas, o volume de unitário é muito maior e geralmente essas empresas estão interessadas, né? O agro, o valor tem um valor agregado grande, mas geralmente essa fatia do valor agregado está na aplicação e não na conectividade. Então o Sigfox ele veio para resolver esse problema, porque ele faz os dois, né? Então ele cuida da infra, então ele sobe a torre se precisa subir e ele depois faz ali a cobrança pelo tanto que você trafegou de dados. A gente aqui no Brasil foi a primeira startup do agro a fazer parceria com o Sigfox. Então hoje os equipamentos nossos são compatíveis com o protocolo Sigfox. É uma rede que, na minha opinião, é muito confiável e muito boa. A gente nunca teve problema em trafegar dados em Sigfox. Então, é uma rede muito robusta e muito bem feita. Só que ela esbarra de novo naquele problema. Precisa alguém levar o Sigfox para a fazenda. Então, hoje a gente tem um protocolo muito assim. Vem um novo cliente, a gente verifica onde ele está. E vamos passando da conectividade mais simples até a mais cara dentro do que ele tiver. Então, ele tem cobertura Sigfox lá? Sim, vamos instalar Sigfox. Não tem Sigfox? Talvez no futuro. Mas tem NB-IoT? Sim. Não tem nenhuma das duas? Então, vamos para o satélite. Provavelmente esse é o cenário que a gente vai trabalhar para frente. O Sigfox na Europa ele funciona muito bem, né? Você pega França, Portugal, Itália, ele tem cobertura de 100%. E a gente vê como que isso potencializa a questão da indústria 4.4, cidades inteligentes, porque é muito simples. Qualquer lugar que você ligou, você tem um dispositivo conectado na internet. Então, o Sigfox teve esse problema de expandir no Brasil, então a cobertura dele no Brasil ainda é muito baixa. Eles estavam pensando no modelo de negócios no qual o produtor pudesse colaborar com a infraestrutura, do tipo o produtor comprar uma torre ou ser um mantenedor de uma torre. Eu já acho que isso melhora um pouco, porque o produtor que está interessado, por exemplo, em tornar a fazenda conectada e ter um custo menor, ele poder optar por um Sigfox e não ter que ir para uma solução, às vezes, muito mais robusta, que a gente tem aqui o caso da Trópico, que São Martinho fez, por exemplo, lá não é para todos, né? É muito difícil um pequeno produtor conseguir implementar isso. Então, minha perspectiva é uma rede muito boa, é um protocolo muito bom, é muito barato. Então, quando você compara a anuidade do Sigfox, o Sigfox você manda mensagens ilimitadas por $12 por ano. O satélite você vai ter uma mensalidade de $30 a $50 por mês. Então, os custos são muito diferentes. Então, a gente fica apostando, né, que venham incentivos, seja essa parte de conectividade é sempre meio complicado envolver o governo, mas quando a gente pega espelho de países que são da Europa ou até dos Estados Unidos, esse problema de conectividade só foi resolvido quando teve algum tipo de incentivo, seja incentivo até de imposto, de importação, que for, para conseguir popularizar, né? Acho que enquanto a gente não tiver isso, vai ser muito difícil. A gente pega até São Paulo, que é uma metrópole, a gente vê ainda como ela carece de conectividade e tem vários problemas de cidade inteligente, né? Então a gente não tem nem os medidores de casa, seja do hidrômetro ou seja o padrão de energia, ainda está conectado, né? Muitos ainda é manual, o medidor tem que ir lá. Acho que tem grandes desafios, grandes passos para a gente percorrer ainda até tudo isso vir um pouco para o campo. É um fato, Rafael. O que você comentou efetivamente é isso mesmo, né? O Sigfox é uma tecnologia, ela já está comprovada que ela é uma tecnologia que atende efetivamente para o Narrowband IoT principalmente, né? Para as conexões estáticas, né? Ela tem um custo
bastante adequado, mas a infraestrutura, dadas as dimensões que a gente tem no nosso país, né, é sempre um negócio mais complicado. É um tema que a gente já levou até a Abranet, que é a Associação Brasileira de Provedores de Internet, né, porque é um tema que realmente dá para trabalhar e que, para certas aplicações, que você colocou, né, a faixa 250, o tratamento que foi dado lá pela Trópica, é uma solução legal, mas cara, né? Enquanto no Sigfox é uma solução baratinha, né, e padronizada, né? Essa é a grande vantagem do enxergo. Mas, voltando aqui para o Flávio, né, vi uma pergunta aqui, Flávio, que a APLA, né, o APLA, o arranjo produtivo do álcool, ele de alguma forma atua internacionalmente também ou só nacionalmente? Então, nós temos 2 projetos que são os principais do nosso arranjo. Um é o desenvolvimento e o apoio ao desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, através do Parque Tecnológico aqui em Piracicaba, a gente atua nesse segmento, né? Foi a ação a solução que a gente buscou para cooperar e ajudar as empresas a desenvolverem novas tecnologias. E o outro projeto grande que a gente tem é a exportação do nosso know-how e da nossa tecnologia para o mundo todo, principalmente para os países onde existe produção de cana-de-açúcar. Então, esse projeto começou em 2007 e a gente leva, né, empresas brasileiras, sejam elas do campo, sejam elas de capacitação, indústria, todas as nossas empresas, para conhecer esses mercados, e a gente levanta oportunidades de negócio para elas lá fora e conecta elas com essas oportunidades. Isso a gente vem fazendo desde 2007. Nós fizemos mais de 130 missões internacionais para mais de 40 países, alguns países muito mais de uma vez, e hoje a gente já criou uma rede de conexão entre esses clientes do exterior e as nossas empresas. Então a gente tenta buscar com isso aí facilitar que a pequena e a média empresa consiga exportar com mais facilidade, porque a grande, ela naturalmente ela exporta, ela é internacionalizada, ela tem departamento de exportação, mas a pequena e a média empresa tinha essa dificuldade, e o APLA tem esse projeto para facilitar essa integração. E nessas viagens, nessas andanças, a gente também aproveita para fazer um intercâmbio de experiências com esses países, buscando aproximar, né, as nossas empresas e as empresas do exterior para desenvolverem projetos em conjunto. Perfeito, Flávio. Obrigado. Alessandro, há pouco tempo atrás a gente fez também teve um papo com produtores, com pecuaristas, né? Tanto para questão de carne quanto a parte de laticínios, de leite, né? E a gente percebeu que uma das questões que eles levantam muito, é a demanda que se tem, digamos que você vende a arroba do boi, mas não tem nem balança, porque falta eletricidade para botar a balança e o pessoal não investe e tal, não sei o quê. Que tem hoje dispositivos que estão sendo desenvolvidos, né, para fazer, como o Smart Agro, para fazer algum tipo de atuação, né, nesse sentido. E aí o Rodrigo fez uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante, né, que você falou da autogeração, que o Flávio também comentou sobre isso, da autogeração. E agora, o consumo em forma de crédito, como é que ele acontece, né? Como é que essa energia excedente pode ser produzida na propriedade rural, pode ser transportada e depois convertida em créditos para o produtor? Existe viabilidade nessa demanda de energia produzida para que ela seja levada para o entorno da propriedade rural? Como é que você enxerga isso? O requisito básico para que a gente consiga fazer esse processo é que ambas as propriedades estejam conectadas na mesma distribuidora, né? Então, se a gente tiver as propriedades conectadas na rede de distribuição, a gente consegue gerar em uma propriedade e abater o consumo da propriedade geradora, mais alguma outra propriedade adicionada ao modelo de compensação de energia, né? Então, esses créditos eles podem ser transitados em diferentes medidores de energia, né? Qual que é o desafio? É que isso não soluciona a qualidade da energia, né? Ele soluciona só a quantidade e o preço. Em termos de qualidade, aí sim, aí você tem que conjugar uma solução de eficiência energética e muito provavelmente também com a questão da geração própria, né? Hoje, existem diferentes
possibilidades, né? Hoje existe, por exemplo, linha de crédito. Quando a gente fala em linha de crédito, existem boas linhas de crédito para produtores rurais, para que possam adquirir e instalar seus próprios sistemas de geração, principalmente fotovoltaico. Fotovoltaico é aquele que está hoje de mais simples aquisição e mais simples instalação. Obviamente também vai exigir tecnologia para poder gerir, né, essa geração e gerir esses créditos, né? Hoje, para ter uma ideia, na nossa empresa, a gente faz a gestão de mais de quase 400 unidades consumidoras, ou seja, nós temos diferentes unidades geradoras e centenas de unidades consumidoras conectadas. E a gestão desse crédito, ela precisa acontecer por um sistema e por um acompanhamento de perto, porque muitas vezes, como são muitas unidades, você pode ter um crédito acumulado em uma, que vai demorar muito tempo para ser consumido, né? Hoje não é possível transitar o crédito de energia entre unidades consumidoras. Você pode mudar a alocação. Então, o crédito já realizado em favor de uma unidade não pode ser trocado para outra. Você tem que ajustar, junto à distribuidora local, a destinação da geração e o crédito que você quer alocar em cada unidade consumidora. Então, esse é um trabalho que precisa ser feito de perto, não dá para fazer manualmente, é muito difícil. Então, é muito importante ter uma ferramenta de gestão, né? Se você conseguir ter o acompanhamento instantâneo, né, para a geração e consumo, isso facilita bastante, né, a gestão desse portfólio, né? Mas basicamente você tem hoje, pode gerar num lugar e consumir em outro. Para isso você tem que ter um contrato com a distribuidora, as unidades cadastradas e um relacionamento contínuo com a distribuidora de gestão desses créditos. No caso lá que a gente comentou, né, daquelas propriedades que têm mais dificuldade com acesso físico à rede e à energia, aí sim pode ser trabalhada uma solução de geração na própria unidade, na própria fazenda, né, seja ela um grid ou off-grid, e aí existem diferentes linhas de crédito, acessibilidade para isso. Para aqueles que não querem tomar crédito ou não têm expertise para realizar isso, existem as opções como nós fazemos, por exemplo, que é uma espécie de leasing, onde a gente faz investimento, a gente escolhe a melhor tecnologia, coloca na propriedade e o proprietário paga com o próprio consumo da energia dele. Depois de um determinado período, a unidade fica para o dono da propriedade. Então, esse é um dos trabalhos que nós e outras empresas fazemos. Perfeito, Alessandro. Obrigado. Rafael, veio uma pergunta também aqui sobre como que a AgroSmart atua. Ela atua diretamente com o produtor ou ela atua mais focada já com a indústria contratando para que faça a conectividade com o produtor? Como é que a AgroSmart tem atuado mais no mercado? Uhum. Legal. Não, a gente tem uma frente muito grande ainda direto com o produtor. Então, a gente tem equipe de vendas em várias regiões do Brasil, que ainda faz essa venda mais tradicional, né? A gente fala que é bater porteira, né? Então, vai na fazenda mesmo e faz as vendas. E quando a gente vai para feiras, tipo AgriShow, também a gente tem essa interface muito direta com o produtor. Então, principalmente os produtores médios e grandes, geralmente a gente faz essa interface direto. Então, a gente tem toda uma equipe de vendas para atender esses produtores, mas já faz uns 2 anos que a gente tem ido muito para que a gente chama aqui de cadeia de valor, né? Então, é uma indústria de bebidas, uma indústria de comidas, uma indústria de insumos, que na sua base tem os produtores. Então, isso facilita muito, né? Você pulveriza a tecnologia de uma forma muito mais rápida e você consegue colocar tecnologia para pequenos produtores. Então, quando uma indústria de bebidas e comidas vem até a AgroSmart, que quer monitorar uma cadeia de pequenos produtores, por exemplo, ela consegue subsidiar essa tecnologia para pequenos produtores que não teriam capacidade, por exemplo, de adquirir uma tecnologia como a da AgroSmart. Então, hoje a gente atua nas duas frentes, então, tanto essa frente de direto com a grande corporação, que tem a sua base ali, a produção de agro, né, seja com pequenos ou médios produtores, ou até corporações que têm a própria produção, né, existe bastante empresa que produz, tem suas próprias terras e produz, mas também a gente está aberto aí aos médios, grandes produtores, aos pequenos também, principalmente o pequeno de culturas de alto valor agregado, eles já têm capacidade para comprar uma tecnologia como a AgroSmart. E nosso desafio é aqui desenvolver sempre tecnologias que tenham um custo-benefício melhor, um valor mais baixo, tentando reduzir as margens de conectividade para conseguir atender esse pequeno
produtor, né? A maioria dos produtores nossos no Brasil hoje são pequenos. Então, a gente sempre está nesse desafio de conseguir criar produtos que caibam no bolso do pequeno produtor. Perfeito. Obrigado, Rafael. Flávio, vem também uma questão aqui associada se existe alguma parceria da Apla com a Raizen e com outras empresas que atuam no setor. Bom, o Apla foi fundado na época, Cosan, né, que hoje é sócia da Raizen, né, que criou a Raizen junto com a Shell. Então, a gente tem uma ligação muito forte, né, com o grupo Raizen por conta disso aí. A Raizen tem a sua unidade administrativa instalada no perímetro do Parque Tecnológico aqui de Piracicaba, né, então a gente está vizinho de parede, então a gente tem um contato muito grande com eles, tem uma sinergia muito grande com eles. Depois disso, a gente também tem uma sinergia grande com as cooperativas de produtores de cana-de-açúcar, porque a Copla Cana foi também uma das fundadoras, a gente tem um bom relacionamento, então, com essas cooperativas de produtores independentes de cana-de-açúcar. Através do CTC, nós temos um contato com as outras usinas, né, que fazem parte da Única, da União de Açúcar, né, das usinas. Então, a gente tem uma boa sinergia, principalmente com a Raizen, por ser fundadora do Apla, ela tem, inclusive, assento no nosso conselho, e também com outras unidades produtoras, porque, como a gente representa a cadeia toda, a gente vai desde a parte de desenvolvimento até a distribuição do produto finalizado, seja ele açúcar, energia elétrica ou etanol. Então, a gente tem, sim, uma boa sinergia, a gente tenta trabalhar em conjunto. Também a Raizen criou o hub dela de inovação, que é o Pulse, está dentro do perímetro do Parque Tecnológico. A gente tem o Avance, que é o hub da Copla Cana, também está dentro do perímetro do Parque Tecnológico. E tem mais um hub que está dentro do perímetro do Parque Tecnológico, que é a Agtec Garage, que é também voltado para desenvolver e apoiar empresas startups. Então, quer dizer, a gente tem uma grande sinergia aí dessa parte de PDI com o Apla e tanto com o produtor quanto com os hubs de inovação. Ótimo, legal. Isso é importante, essa cooperação, realmente acaba formando uma grande comunidade em uma grande cooperação para realmente desenvolver as várias demandas que o mercado, porque é um mercado bastante espalhado por todo o Brasil. Exatamente, exatamente. A ideia de criação do cluster foi do grande boom do setor, né, em 2003, 2002, o setor explodiu e a gente viu que a gente estava crescendo de uma forma desordenada, e aí a ideia de criação do cluster, do arranjo produtivo, foi realmente para ordenar a cadeia produtiva e colocar esses atores que são complementares, né? Então, quer dizer, o que você faz aqui impacta no próximo elo da cadeia. Então, se você consegue reunir esses elos da cadeia e fazer eles conversarem, você consegue otimizar e baixar custo, né? Então, você otimiza a produção e, com isso, baixa custo. Perfeito. Excelente. Alessandro, veio uma pergunta aqui do amigo Sérgio Ojima, que é lá do Ciesp. Ele pergunta se há um cronograma que existe um cronograma de abertura do mercado livre de energia até janeiro de 2023. E qual seria a sua expectativa para a abertura desse mercado livre para consumidores com menor carga como os clientes residenciais? Exatamente, existe um cronograma de abertura. Hoje existem duas categorias de consumidores no mercado livre, consumidor especial e consumidor livre. O consumidor especial hoje é aquele entre 500 kW de demanda contratada e 2.000 kW de demanda contratada, e ele obrigatoriamente tem que comprar energia incentivada, que é energia proveniente de fontes renováveis, né? Nas limitações que nós fomos agora há pouco. E acima de 2.000 kW de demanda contratada, é o consumidor considerado livre, que pode comprar qualquer tipo de energia. Esse cronograma que vai até janeiro de 2023, ele vai diminuindo o critério do consumidor livre, né? Só que ele não diminui o critério do consumidor especial, que é os 500 kW. Já existem dois projetos de lei, um no Senado e um na Câmara, inclusive o do Senado já foi enviado para a Câmara dos Deputados, uma comissão especial específica para tratar desse tema, que é o tema de abertura do mercado livre, né? Chama portabilidade da conta de energia elétrica. E a ideia é realmente uma portabilidade, assim como teve a portabilidade da telefonia, a gente possa ter uma portabilidade da energia e que cada consumidor, desde o residencial até o industrial,
possa escolher de quem comprar a energia elétrica, né? Quem ser o seu fornecedor de energia elétrica. Qual que é o cronograma para isso? Ainda não existe um cronograma definido. A lei, os projetos de lei falam em até 7 anos para que o consumidor de baixa tensão residencial possa fazer essa escolha. Hoje eu sou conselheiro do Conselho de Administração da Abracel, que é a Associação Brasileira de Comercializadores de Energia Elétrica. Nós, inclusive, estamos já trabalhando em alguns estudos, né, para tentar demonstrar que é possível fazer isso de forma mais rápida. E a nossa estimativa é que seria possível, em até 4 anos, liberar o mercado para todos os consumidores poderem escolher de quem contratar. Isso porque é uma escolha, né? Não é obrigatório ir para o Mercado Livre, né? A gente fez a pesquisa hoje aqui, né? De 25%, que são aqueles que poderiam ir para o Mercado Livre, que tem demanda acima de 500 kW, só 8% estão, né? Então, existe aí um potencial de crescimento na própria regra atual, né? Teve uma outra pergunta, irmão, vou aproveitar aqui para falar sobre ela também, que perguntaram ali sobre né, se o término do subsídio tarifário pode impactar, né? E a gente entende que sim, impactar também na melhoria da eficiência tanto do consumidor quanto do gerador, né? Então, por exemplo, o agronegócio, principalmente a produção rural, né, o consumo rural, hoje ele é subsidiado, né? A tarifa de energia regulada do consumidor rural, ela tem um subsídio, tanto para o rural quanto para o irrigante. No caso do irrigante, é um subsídio ainda maior, né? E a própria ANEEL já pautou no passado, né, a revisão desse subsídio e a retirada gradual do subsídio, que também é razoável. É natural que aconteça todo subsídio. Ele precisa ter um tempo, né? Tem que ter um objetivo e um tempo, né? Agora, o que isso pode impactar? Isso, em tese, pode ser ruim à primeira vista para o produtor e falar, pô, vou pagar mais caro na energia. Na verdade, não necessariamente, porque ele vai precisar pensar diferente sobre a energia, né? Então, ele vai precisar pensar em novas soluções, novas tecnologias, em opções e parcerias para reduzir o consumo de energia elétrica. Isso pode vir de várias formas, né? Com investimento próprio, investimento em parceria. Por exemplo, o Flávio comentou sobre a dificuldade de algumas unidades de geração de cana-de-açúcar, né? Então, assim, as unidades que têm capacidade de geração de energia elétrica, mas que não tinham condições de exportação dessa energia para a rede, né? Nós já participamos no passado de projetos em que a gente entrava viabilizando uma parte dessa conexão, né? Então, são parcerias que podem ser feitas, né? O produtor rural, né? No caso lá, a usina de biomassa, ela tem a produção de biomassa, ela tem a produção de álcool e açúcar, ela tem a biomassa e tem ali as caldeiras, a condição dela de geração de energia. E a gente pode montar uma parceria para desenvolver as condições para a exportação dessa energia e a venda dessa energia no mercado, agregando valor dentro da produção já existente dentro da unidade industrial. Então, assim, o que a gente precisa é, olhando tanto para o horizonte de abertura de mercado, quanto para o horizonte de diminuição de subsídios, repensar a forma como a gente lida, né, com o nosso portfólio, com o consumo e com a geração de energia elétrica. Perfeito. Obrigado, Alessandro. Rafael, partindo aqui para fechar o nosso painel, depois eu vou passar para vocês fazerem o fechamento, todos aqui fazerem o fechamento, tá? Mas é uma pergunta que surgiu aqui, assim, que as técnicas de geolocalização, elas estão cada vez mais avançadas, né? E aí pergunto aqui se você enxerga que a gente vai, digamos assim, que a sua plataforma ela poderia seguir para um caminho de um Waze do agronegócio. Como é que você enxerga isso? Não, bacana. Essa parte de geolocalização realmente ela está muito avançada, né? Principalmente, e aí eu volto àquele ponto, né? A gente já tem isso no agro há muito tempo, muito antes de estar no nosso carro, né? Então, há muitos anos já tem um GPS no trator e não faz tanto tempo que a gente teve o GPS para carro, né? Hoje a gente tem um foco muito grande no ambiente de produção, que é ali o solo, clima e planta, né? É onde a AgroSmart tem se posicionado, que é cuidar desse ambiente de produção. Tanto que maquinário nunca foi o nosso forte. O que a gente tem como visão é o produtor cada vez mais vai procurar uma plataforma. Não só o produtor rural, mas ninguém quer ter que acessar 1000 aplicações diferentes, né? Então,
Aí eu vou fazer a gestão, eu tenho que entrar aqui, sensor aqui, trator aqui. Isso ninguém quer, seja produtor rural ou não, né? A gente cada vez mais quer ter tudo integrado numa plataforma só. Até quando a gente vai para o smartphone, claro, a gente tem vários aplicativos, né? Mas o celular, ele tenta atuar como uma plataforma para te entregar isso de uma forma mais junta possível. Então, nesse sentido, a gente tem muito objetivo de integrar com essas empresas que são focadas exatamente aí na parte de geolocalização, de tratores, etc. Na AgroSmart, a gente sempre é muito claro que a gente tem que fazer o que a gente sabe e deixar o que a gente não sabe para outras pessoas. Então, a gente tem players que são muito bons na parte de geolocalização, principalmente quando a gente leva isso para maquinário, né? Cada empresa tem a sua própria tecnologia, mas como o Flávio citou, tem várias startups que trazem tecnologia. Se você tem um trator ou mais antigo, ou se você não tem capacidade de comprar algo tão tecnológico. Então, pensando nisso então, em ser o Waze do agro, eu acho que a gente vai mais para um conceito de plataforma, de plugar essa pessoa que tem esse know-how de geolocalização dentro da AgroSmart, ou por que não a gente mandar o nosso dado também para dentro da plataforma dessa pessoa, né? Então, por que não mandar os dados de estação meteorológica, de sensores, para dentro de uma plataforma de geolocalização? Então, vai depender do que é mais importante para o produtor. Se para ele é mais importante a geolocalização e os tratores, o maquinário, faz sentido o nosso dado estar lá. Se para ele o foco é o ambiente de produção, é a cultura, é a produtividade em si, a planta, faz sentido esse maquinário estar aqui dentro da AgroSmart. Perfeito, Rafael. Obrigado. Bom, pessoal, a gente está chegando no final. Vou passar agora a palavra ao Flávio, depois ao Alessandro e ao Rafael, para eles passarem a última mensagem, né? E aqui, Alessandro, eu recebi uma mensagem, talvez seja alguém que entrou atrasado, está perguntando que tipo de energia também que você comercializa aí dentro aí dentro da BC, né? Mas, Flávio, por favor, suas últimas palavras da nossa audiência aqui. Tá bom. Eu queria seguir um pouco a linha que o Alessandro falou para buscar reafirmar as palavras dele. Eu acho que subsídio tem que acabar uma hora, né? Então, para incentivar e depois você tem que ser eficiente, você tem que produzir de uma maneira mais inteligente, mais barata. Então, eu acho que isso aí faz muito sentido. A gente viu isso também no setor de cana-de-açúcar acontecer com a extinção do IAA e das amarras que a gente tinha no passado, com a questão de preço, de cota e tudo isso aí. Você acabava balizando o mais eficiente com o menos eficiente e aí você não premiava quem era melhor e aí ninguém queria melhorar. Então, eu acho que realmente o governo tem que ter uma política energética mais inteligente, mais eficiente. Como disse o Alessandro, você não consegue fazer... Antigamente os leilões eram assim também, não interessava a fonte de energia elétrica, o leilão era igual para todo mundo. E você colocar as energias, principalmente as renováveis, tentar, não tem como, porque às vezes o custo de implementação é mais caro, mas a operação é mais barata. Então, quer dizer, você tem que ter políticas públicas diferenciadas para cada fonte de energia. Então, eu acho que isso aí é muito importante, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a gente tem que, como setor privado, conversar muito com o governo e colocar essas nossas anseios para o governo. Ao mesmo tempo que a gente tem que convencer também, às vezes, algumas pessoas do setor privado de que isso aí não vai ter um impacto negativo, como o Alessandro comentou ali atrás, né? Vai subir, vai abaixar. Não, vai ficar melhor, porque você vai ter que ser mais eficiente, você vai ter que buscar uma maneira, né, de produzir de uma maneira mais eficiente. E nós temos as soluções, né? O Brasil é rico, né? O agronegócio move o Brasil, né? Nós somos líderes aí no agronegócio. Nós temos feiras do porte da AgriShow que tem nome internacional, que mostra a pujança do nosso agronegócio, né? E nós temos que buscar uma coisa que eu acho que agrega valor para a nossa produção, é mostrar que o Brasil produz de maneira sustentável. A gente fala muito pouco disso aí lá fora, tanto que o que a gente recebe de notícia é que nós somos um país que não respeita o meio ambiente, um país que desmata, um país que polui. Quer dizer, é inaceitável a gente ter uma visão do estrangeiro em relação ao Brasil dessa maneira, quando a gente tem um agricultor preocupado com o meio ambiente, onde a gente
protege as nossas matas, né? A gente tem as reservas legais, a gente é obrigado, a gente tem uma lei ambiental super restrita, né? Chegando a ser, às vezes, mais restrita que uma lei da Califórnia, que é uma das mais restritas do mundo. Então, eu acho que a gente tem que promover isso aí. Nós temos que falar mais, porque isso aí vai agregar valor ao nosso produto, né? E o outro lado que a gente tem que bater também, que foi aqui falado várias vezes, tanto pelo Rafael como pelo Alessandro, é que nós temos que melhorar a infraestrutura do nosso país. Se a gente quer ter indústria 4.0, se a gente quer produzir melhor do que a gente já produz, nós precisamos de tecnologia, e tecnologia demanda energia, demanda infraestrutura para comunicação. Então, nós temos que trabalhar essa questão com o governo, de alguma maneira, facilitar a entrada dessas tecnologias, facilitar a implementação dessas tecnologias, que com ganho de escala você abaixa o preço, né? Foi o que o Rafael falou, você às vezes não consegue levar uma tecnologia para a área rural porque a densidade de pessoas é muito pequena e você tem menos usuários. Isso aí acontece até com a instalação de infraestrutura de telefonia na cidade, quando você tem um bairro que tem uma densidade demográfica maior, às vezes a tecnologia chega primeiro lá e depois vai para um bairro que tem uma densidade demográfica menor, né? Então, tudo isso aí tem que ser muito bem equacionado e o setor privado tem que ter o mercado livre. A gente acredita que o mercado tem que se regular, né? Que o mercado tem que colocar as regras e aí com isso a gente vai crescer e aí vai prosperar quem tiver a melhor tecnologia, vai ser mais eficiente quem tiver a melhor tecnologia e todos ganham com isso aí. Então, o recado que eu gostaria de deixar exatamente é esse aí, que nós temos que trabalhar para ter políticas públicas mais inteligentes na questão de geração de energia e também na questão de telecomunicação. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. É isso aí. Temos que trabalhar juntos nesse sentido, que a gente tem muita coisa para fazer. Alessandro. Irmão, eu gostaria de agradecer aí, né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre energia e agronegócio. Acho que o debate é extremamente relevante. Agradecer ao Flávio e ao Rafael aí também pelas contribuições. Aprendi bastante hoje, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do segmento que os dois atuam. E fico muito satisfeito de poder falar um pouquinho sobre o Mercado Livre, falar um pouquinho sobre tecnologias de geração de energia e soluções para que a gente possa ser mais efetivo no agronegócio, reafirmar o nosso compromisso da BC Energia com o agronegócio, buscando soluções que barateiem o custo para a produção agrícola e pecuária e também colocar aí a nossa intenção de poder continuar essa caminhada e buscar novas soluções. A tecnologia não para, né? Então, todos os dias nós temos novas tecnologias, novas ferramentas, novas soluções. O custo de implementação muda, o custo de operação muda, as dinâmicas de operação e manutenção das diversas tecnologias mudam também. Até respondendo a pergunta, né, que você colocou, o que nós fazemos, né? Hoje na BC a gente trabalha no Mercado Livre com compra e venda de energia elétrica. A nossa missão para os próximos 4 anos é desenvolver soluções e ferramentas que atendam todo e qualquer tipo de gerador e consumidor, seja no Mercado Livre ou no mercado regulado. Essa é a nossa missão. Então, hoje, aquele que é um produtor rural, que tem ali, né, por exemplo, um confinamento, a gente tem interesse em discutir e viabilizar, né, uma produção por biogás. Aquele que tem hoje produção de etanol ou de açúcar, a gente tem interesse em discutir a produção de energia elétrica a partir da biomassa. O produtor que tem um consumo de energia alto, né, que precisa, não alto, médio, pequeno, qualquer tamanho. A gente tem interesse e condições de gerar oportunidades e soluções que reduzam o custo de energia elétrica. Então, eu acho que o debate aqui, o que fica, é que a importância de todos nós, todos os produtores e empresários, de buscarem soluções que melhorem a dinâmica de trabalho, que reduzam o custo e que deem mais competitividade para as nossas empresas e os nossos negócios. A questão ambiental que o Flávio comentou é fundamental. O Brasil ele tem uma matriz energética renovável relevantíssima, das principais do mundo. Nós temos um potencial de crescimento em todas elas, tanto na solar quanto na eólica, como na biomassa e mesmo nas PCHs e CGHs, incrível. Então, nós precisamos ter essa consciência
e entender que é um país sustentável mesmo. Então, do agronegócio, da geração de energia ao agronegócio, que são o motor da nossa economia. Acho que esses dois setores, conjugados com a tecnologia, tem tudo para impulsionar e retomar a nossa economia. A gente está num momento extremamente delicado do país e do mundo, né, falando em termos de economia. Eu acho que tanto o setor elétrico quanto o setor de agronegócio, como a tecnologia, tem na mão aí a condição para gerar uma mola impulsionadora da nossa economia, voltando ela para o futuro próximo, aí, uma retomada que todos nós aguardamos, né, e trabalhamos por ela. Obrigado novamente, agradeço a oportunidade de participar com vocês aí do debate. Obrigado, Alessandro. Obrigado e até o próximo papo que certamente teremos. Rafael, por favor. Gostaria de agradecer aí também o Flávio e o Alessandro pela oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o Germano, agradecer o pessoal da Forma, da FutureCon e da AgriShow pela oportunidade de vir falar aqui um pouco sobre tecnologia no agro. Acho que a minha perspectiva para encerrar é muito parecido com o discurso do Flávio. Eu acho que o Brasil tem muita referência para ser referência de tecnologia no agro. A gente ainda tem um pouco daquela síndrome de vira-lata, de achar que tudo que vem de fora é melhor, né? Eu acho que a gente precisa parar um pouco de fazer isso. A gente tem muita empresa e muita tecnologia boa aqui, inclusive para exportar. A gente é um dos maiores produtores agrícolas de várias culturas do mundo. Deveria ser o contrário, né? Os Estados Unidos, os outros países emergentes deveriam importar a tecnologia do Brasil para o agro e não a gente importar deles, né? Então a gente tem essa síndrome. A gente tem a síndrome de Israel, né? Porque a gente acha que tudo Israel resolve e tudo Israel tem melhor do que o Brasil. Obviamente que tem muitas tecnologias para se aproveitar, mas a gente tem potencial de fazer aqui, né? Nossa agricultura é muito diferente. Então, a gente também, ao mesmo tempo, vê muitos players tentando vir de fora e não conseguem entrar no Brasil, né? A agricultura tropical não é para todo mundo, é uma coisa para poucos. E eu acredito muito naquilo, né? Para quem trabalha com agricultura tropical, o resto do mundo fica fichinha. Então, eu acho que a gente tem muito potencial para ser esse referencial. É alguma coisa que a gente da AgroSmart prega muito aqui dentro. Nesse ponto, a gente levanta muito a bandeira do Brasil e bate no peito para falar mesmo que a gente é brasileiro e que a gente está levando tecnologia daqui para outros lugares, né? Eu acho que a gente precisa muito melhorar essa questão da imagem do produtor. O produtor tem uma imagem ainda muito de vilão, o que é muito errado, né? A gente tem leis rígidas, não é fácil ser produtor rural no Brasil. A gente move aí boa parte do PIB e tem muito pouco incentivo e ainda no final das contas sai como mal visto ou como vilão, né? Então, na parte de conectividade, não dá para a gente simplesmente sair culpando operador, etc. A conta precisa fechar. Não faz sentido você levar uma conectividade para o campo ou criar uma célula de conectividade no campo para atender 30 produtores, enquanto aqui na cidade você faz isso e atende milhões de produtores. Então, precisa de incentivo. Não tem o que ser feito. Não é culpa de operadora, não é culpa de empresa. Muito pelo contrário, tem muita gente tentando ajudar a trazer mais conectividade para o agro, para a gente entregar, digitalizar o produtor. O produtor precisa realmente de mais tecnologia. A gente sabe que a produtividade vai chegando no limite, então tem muito incremento, né? A produtividade, no passado, os incrementos eram de 10%, 15% quando você implementava uma tecnologia. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente está no 1%, 2%, porque não tem muito mais para onde correr. Então, a gente tem que trabalhar em tecnologias novas, trabalhar muito em cima do digital, para também não trabalhar só numa questão da produtividade, né? Trabalhar também na questão do aspecto do produtor. Como o produtor consegue ter uma vida mais tranquila com a digitalização, conseguir ter controle da sua fazenda de uma forma mais rápida e simples. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos, obrigado, Flávio, obrigado, Alessandro. Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui. A gente fica muito feliz de poder ter trazido mais esse conteúdo bastante relevante para vocês. Sempre lembrando que a gente, semana passada, concluiu o nosso FutureCon Digital Summit com painéis muito interessantes, com o Sidney Klein lá do Einstein, com o presidente da Procter & Gamble,
com uma série de realmente empresários da indústria, do agronegócio, da saúde, né, e das cidades. Nós também tivemos bastante temas interessantes. Esse conteúdo está disponível pelo nosso site. O FutureCon e o AgriShow tem os seus canais digitais, acompanhe, Canal Energia também. E lembrando aqui do Canal Energia, nós temos 2 eventos que eu gostaria de trazer a lembrança aqui. Essa semana, dia 9, agora, às 10h30, nós temos o Enase Política, onde a gente vai conversar com o senador Marcos Rogério e o deputado Arnaldo Jardim. Isso é uma conversa muito interessante sobre justamente alguns temas que o Alessandro trouxe, sobre questões associadas à evolução do setor de energia, o que está sendo feito no Congresso Nacional e em parceria com o Ministério das Minas e Energia e com a ANEEL. E na semana que vem nós vamos ter o Energy Tech Talks. Nós vamos falar sobre uma visão estratégica do setor de distribuição de energia para o Brasil, né? Onde também estamos trazendo parceiros, né, da área de tecnologia, da área de energia, para que a gente converse com vocês e leve esse debate mais à frente. Também, dia 16, às 10h30 da manhã, as inscrições pelo site do Canal Energia. Então, obrigado a todos e ficamos aqui e agradecendo a todos pela presença e o apoio, né, com as perguntas que vieram. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Até logo. Tchau. Obrigado. Até logo aí. Boa sorte a todos. Saúde. Obrigado, igualmente.